1 Coríntios 15, aleluia. Não sei se você já falou um oi aí pro crente que está do teu lado, dá uma olhadinha para ele, fala oi crente, fala a paz do Senhor Jesus, aleluia. Pergunta para ele, aí, comeu muito chocolate hoje? Não pode exagerar no chocolate, hein, irmão? Aleluia, pode bobear com essas coisas não. 1 Coríntios 15, vamos ler do verso 1 ao 5, nós vamos fazer um tour por todo esse capítulo, esse Coríntios 15, mas quero ler do 1 ao 5, do 1 ao 4, para ser mais exato, para nós podemos ter um norte aqui na palavra. Hoje é um domingo de Páscoa, uma noite especial diante do Senhor, porque Ele ressuscitou, aleluia. Se você achou, coloque-se de pé, reverência à palavra do Senhor. 1 Coríntios 15, acharam? Amém? Glória a Deus. Vamos ler do 1 ao 4. A palavra do Senhor nos diz assim: E também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos e o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém? Até aqui? Deixe sua Bíblia aberta, feche os seus olhos, vamos falar um pouquinho com o papai. Senhor Deus, na sua presença nós estamos, diante da sua graça, diante do seu poder. Senhor, que não seja eu falando, mas o teu Espírito falando através da minha vida, Espírito Santo de Deus. Testifica esta palavra ao coração de cada um. Senhor Pai, nós te louvamos e agradecemos, ó Pai, que aprove o Senhor a nos amar. Se conosco, Espírito Santo de Deus, faz o seu agir. Nós precisamos sair daqui diferentes, ó Pai, de como nós entramos, dentro da sua graça, dentro do seu poder, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus pela sua vida, graças a Deus pelos irmãos do louvor. Obrigado ao César pela abertura, obrigado ao meu amor, pelos dízimos. Aleluia. Como que fala bem, né, irmão? Você fica estupefato. Você vai saber de umas coisas hoje que você vai falar, é nada, pastor. Você presta atenção no culto hoje, viu, crente? Você que é casal aí, aproveita que é só aqui. Nós vemos hoje um domingo de Páscoa. Põe um louvor aí, tá tocando de fundo, Charles, por favor? Pode pôr esse hino aí primeiro aí, no YouTube, esse que tá em cima aí, fundo musical. Tem um aí, fundo musical? Pode pôr ele aí que é bonito. Vê se é esse. Fica mais, um pouco melhor para pregar. O apóstolo Paulo, irmãos, ele está escrevendo essa carta à igreja de Corinto. E a ressurreição de Jesus, ela é o maior milagre da história. Ou é o maior embuste da história, a maior mentira da história. Porque se Cristo ele não tivesse ressuscitado dentre os mortos, ele não seria o Salvador. Cristo seria um fracassado. Se Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos, ele jamais seria o símbolo do cristianismo. E a melhor notícia que nós tivemos foi a de um túmulo vazio. Paulo aqui ele está ensinando sobre essa gloriosa verdade da ressurreição de Cristo. Estamos na Páscoa. Páscoa nos fala de ressurreição. E a primeira coisa que Paulo ele fala da ressurreição é um fato histórico. É um fato histórico e é um fato irrefutável. O que ele fala disso para Coríntios? Ele fala que aquilo que ele recebeu, ele passa para a igreja.
passa para os seus. E ele passa para aqueles que foram salvos pelo Evangelho. Se eu e você, irmãos, estamos aqui nesta noite, nós estamos porque nós somos salvos por Cristo Jesus. Porque Ele venceu a morte. Ele venceu. Ele triunfou sobre a morte. Um Cristo morto não poderia ser simplesmente o Redentor da humanidade. Paulo ele está mencionando aqui que Cristo ele ressuscitou para cumprir a Escritura. Paulo ele diz: antes de tudo vos entreguei que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Sabe o que significa? Significa que a morte de Cristo, irmão, ela não foi um acidente. Ele não foi simplesmente para a cruz por causa da força de Roma. Ele não foi para a cruz, irmãos, porque Judas traiu ele. Não. Ele não foi para a cruz porque Pilatos conspirou contra ele. Ele foi para a cruz, irmãos, porque Deus tinha profetizado isso para ele. Deus, o próprio Pai. Porque a palavra de Deus já tinha previsto isso. Já estava escrito. Ele foi para a cruz porque a morte dele foi uma agenda estabelecida no céu. Não foi pelo homem. E mais que isso, ele foi sepultado porque a morte dele não foi uma imaginação apenas. Não foi somente imaginado. Foi um fato real. Ele morreu e morreu por nossos pecados. Ele não morreu como mártir ou exemplo moral. Ele morreu pelos pecados, ele nos substituiu na cruz do Calvário. Isso é muito sério. Paulo ele fala que a ressurreição não foi uma surpresa, porque a morte e a ressurreição já estavam profetizados no Antigo Testamento, já se sabia. Paulo vai além e fala que é um fato incontroverso. Ele se revelou ressuscitado. E ele apareceu, irmãos, para várias pessoas quando ressuscitou. No capítulo 5, se você quiser acompanhar, fala que ele apareceu para Cefas, apareceu para os 12. No capítulo 6, ele apareceu para mais de 500 irmãos, para 500 pessoas. Lá no capítulo 7, ele apareceu para Tiago e para outros apóstolos. Paulo fala que apareceu para ele também. A ressurreição não aconteceu de uma forma escondida. Não foi de uma forma escondida, ele ressuscitou, apareceu para os 12, apareceu para mais de 500 irmãos. Se Paulo estivesse falando uma mentira sobre isso, essas pessoas ao qual ele estava alegando que viram a Jesus ressuscitado, o teriam refutado a verdade. Alguns falam em, de repente, uma prova científica da ressurreição. Alguns céticos perguntam: não tem uma prova científica? Nós não podemos dar uma prova científica, porque uma prova científica, irmãos, é que nós pegamos, levamos para um laboratório e nós conseguimos repetir quantas vezes nós quisermos. E a ressurreição, ela é uma prova histórica, é uma prova judicial, ela tem testemunhas. Ela não é uma prova simplesmente que nós podemos fazer em laboratório, não, mas é uma prova moral também. Não só uma testemunhal, mas também uma prova moral. Porque aqueles homens com medos, trancados a 4 paredes, agora são os mais corajosos, depois de uma ressurreição, depois de ver um Cristo ressurreto. Aqueles homens que eram medrosos, são tomados pelo Espírito Santo, enfrentam cadeias, enfrentam prisões, enfrentam a morte, enfrentam com ousadia e com audácia, porque a vida deles foi transformada pelo poder da ressurreição. Cristo ressurreto, Cristo ressuscitou, e isso trouxe algo diferente para a vida daqueles discípulos. Mas Paulo vai além do argumento e ele vai mostrar que a partir do versículo 12, o fato de Jesus ter ressuscitado é a pedra da esquina do cristianismo. É a pedra fundamental do cristianismo.
Não há cristianismo, irmão, sem ressurreição. Sabe como que eles tentam acabar com o cristianismo hoje? Procuram até hoje Jesus Cristo enterrado, mas o túmulo ele está vazio. Ele está vazio. Chega no verso 12, Paulo fala algo sublime. Diz assim: ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês afirmam que não ressuscitou dentre os mortos? Ele faz uma pergunta. O que está acontecendo aqui? Paulo ele escreve a carta aos Tessalonicenses, Tessalônica, que era a capital da Macedônia, era uma região grega, e ele escreve também a carta que foi destinada a uma outra capital grega, que tinha uma influência da cultura grega, que ali estavam os coríntios. E essa cultura grega, eles acreditavam que a alma da pessoa, ela era imortal, mas que o corpo da pessoa, esse corpo que você vê, ele não podia assumir a imortalidade, a ressurreição do corpo. Eles não criam nisso. E alguns membros da igreja estavam sendo atingidos, porque eles eram contaminados por esses gregos. Eles eram contaminados e pensavam o seguinte: não, nós podemos até acreditar que a alma ela é imortal, mas o corpo, ressuscitar o corpo. E Paulo então ele escreve essa carta, e a lógica de Paulo é simples e arrasadora. Como que vocês alegam que Cristo ressuscitou dos mortos, se vocês não creem que nós podemos ressuscitar com Ele? Vocês não podem aceitar somente parte do pacote e rejeitar a outra parte. Se você afirma que Jesus Cristo ele ressuscitou dos mortos, vocês também ressuscitarão. Mas se afirmarmos que os mortos não ressuscitarão, Cristo não ressuscitará. Paulo está falando isso ali aos Coríntios. E se Cristo não ressuscitou, o cristianismo é desconstruído. Se o cristão não ressuscitou, nós não faz sentido estar aqui nessa noite. Não faz sentido nós estarmos aqui. Se Cristo não ressuscitou, uma mentira. Foi a maior notícia que o mundo ouviu até hoje. Se Paulo fala, se Cristo ressuscitou, é vã a nossa pregação. Ele fala isso. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, crendo num mito, num sonho. Se Cristo não ressuscitou, os apóstolos foram mentirosos, tiveram uma espécie de falsidade, pregaram algo que não é verdade. Se Cristo não ressuscitou, versículo 17, nós ainda permanecemos nos nossos pecados. Então não há redenção, não há perdão, não há vida eterna. Versículo 18, se Cristo não ressuscitou, os que morreram pereceram. Você lembra de repente do funeral? De algum funeral que você, de algum parente, algum amigo, alguém ao qual você encontrou um consolo, cantou um hino, e cantando esse hino, você cantou a esperança cristã. Se Cristo não ressuscitou, irmãos, nada disso for verdade. Se Cristo não ressuscitou, todo esse consolo era algo emocional, sem concretude histórica. Se Cristo não ressuscitou, então nós somos os mais infelizes dos homens. Se de repente você leva uma vida séria com Deus, se você se priva das coisas deste mundo, se afasta do pecado, e se Cristo não ressuscitou, você é uma pessoa equivocada, sua maneira de viver é equivocada. Se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes dos homens. Mas Paulo ele conclui com a sua lógica arrasadora no verso 20. Coloca o verso 20, Charles. Vamos ler juntos? Mas na realidade Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que? 1 Coríntios 15, 20. E essa, irmão, é a nossa convicção. Hoje é a nossa lembrança. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa bandeira. Essa é a nossa pedra de esquina. É o cristianismo. É a pedra fundamental. É a vida cristã. A igreja, irmão, está edificada sobre essa rocha. A rocha que é Cristo.
Está lá, um túmulo vazio. Um túmulo vazio é o berço da onde nasceu a igreja. De fato, irmãos, Cristo ressuscitou dentre os mortos. E eu não posso negar a ressurreição de Cristo, porque ela é uma realidade para nós. Sem essa ressurreição não resta esperança, só tem desespero, derrota, só tem fracasso. Mas Paulo, ele tem uma terceira verdade, e ele quer nos falar sobre isso. Porque qual vai ser então a ordem da ressurreição? E ele começa a argumentar no verso 23. E ele diz assim: cada um, porém, na sua ordem, Cristo a primícia, depois os que são de Cristo na sua vinda. Qual que é a ordem que nós vamos ressuscitar? Porque hoje nós estamos aqui. Como que vai funcionar isso, pastor? Por que fala lá que Cristo é a primícia? Diz assim: cada um, porém, na sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Por que Cristo é a primícia dos que dormem? Porque nós temos relatos de ressurreição no Velho Testamento. Você lembra de alguém que ressuscitou no Velho Testamento? Fala alguém aí que você lembra. Lá, Elias, Eliseu, tem a filha de Jairo. Quem é aquele bem conhecido que ressuscitou? E Jesus só chegou lá e falou: tira a pedra. Lázaro, e a viúva de Naim ressuscitou. Como que Cristo é a primícia se aconteceram outras ressurreições antes dele? Como que pode ser isso? Porque, irmãos, as pessoas todas que Cristo ressuscitou, elas voltaram a morrer. Lázaro, ele morreu depois. A menina lá morreu depois. Eles voltaram, ressuscitaram, mas eles assumiram um corpo natural. Jesus, ele foi o primeiro a assumir um corpo de glória. Aleluia. Por isso, irmãos, que ele é o primeiro da fila. Ele é o primeiro. Por isso que ele está puxando essa fila gloriosa daqueles que um dia vão ressuscitar. Quando isso, pastor? Paulo, ele responde: na sua vinda, quando Cristo voltar na sua majestade e glória, visivelmente, gloriosamente. Então a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão e encontrarão o Senhor nos ares, e os que estão no seu túmulo sairão. E Paulo prossegue dizendo que haverá juízo e haverá o fim. Não vai ter mais oportunidade, irmãos. O tempo de aceitar Jesus é antes desse momento, ou antes da morte, ou antes da vinda do Senhor. A ressurreição, ela ocorre no momento em que Cristo, ele vem, na vinda visível. Isso depois da grande tribulação. Diz assim que todo olho verá, e ele volta com os vencedores após a tribulação. E então haverá a ressuscitação, a ressurreição. Todos os que estão mortos na face dessa terra, todos que morreram, ressuscitarão. Só que entenda, irmãos, quando Jesus voltar, não tem mais oportunidade de salvação. Jesus volta, entra em cena o juízo. O juízo é o que? É o julgamento, juízo final. Agora é tempo oportuno, irmãos, para aceitar Jesus. Por isso que nós temos essa pressa em aceitar Jesus. Porque nós temos essa pressa em visitar o UTI. A pessoa está lá em coma. Às vezes você fala: aceita Jesus, dá um sinal, por favor. Por isso que há essa pressa antes da morte, porque enquanto a vida é esperança. Irmãos, ele venceu todos os inimigos. O último inimigo que ele venceu foi a morte, e ele está reinando hoje. O meu Senhor, ele reina, e quando ele voltar, vai ser lançado no lago de fogo o anticristo, falso profeta, e a Bíblia diz que ele vai lançar no inferno a morte
vai lançar o inferno e a morte no lago de fogo, e a morte vai enfrentar o flagelo, e nós, livres da morte, reinaremos com Ele para sempre. E aí nesse corpo glorificado não terá mais a morte. E Paulo argumenta algo impressionante no verso 29. Põe o verso 29, porque ele faz uma pergunta para os crentes de Corinto que duvidavam da ressurreição. E no verso 29 ele diz assim: de outra maneira que farão os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não os ressuscitam, por que então se batizam por eles? Paulo aqui, irmãos, ele está ensinando que havia uma crendice no tempo que era uma prática pagã. O que acontecia lá em Corinto? Como eles tinham essa influência grega, então eles, por exemplo, o crente convertido lá em Corinto, ele tinha um parente, um amigo, alguém próximo dele, que não era batizado, e aí ele morria. Aí sabe o que eles faziam na igreja de Corinto? Eles pegavam e falavam: você pode se batizar no lugar da pessoa que morreu sem batismo, e aí você vai trazer a salvação para ela. Então, por exemplo, a pessoa se converteu na igreja de Corinto, um tio, um avô, não foi batizado, a pessoa morre, o membro da igreja de Corinto vai e batiza no lugar do parente que morreu, e a pessoa morreu sem o batismo. E até hoje, irmãos, as pessoas elas acham que pode intervir em algo ou melhorar algo da vida daqueles, ou na morte daqueles que já morreram. Por isso que tem hoje, por exemplo, a missa do sétimo dia. Já viu a missa do sétimo dia? Eu acho que missa depois de 30 dias. Por quê? Porque eles pensam que podem ajudar a pessoa que morreu. E não é assim. Há um tempo, e esse tempo é até o momento da morte. Esses dias eu e a Márcia encontramos um senhor na fila do mercado. E a gente fica atento às coisas. E ali aquele senhor, a gente conversa vem, conversa vai. E a fila do mercado estava longa, né? Imagina, nós fomos no Royal. Ali você esquece, né? Aí você pode ir com o tempo, né? Eu vou passear. Com o tempo passear. Vai lá passear, fica bom tempo da fila. E aí nós chegamos lá e o senhorzinho na nossa frente, nós conversando com ele. E ele falou: eu sou crente há tanto tempo. Mas o meu pai ele era durão. O pastor fulano lá da igreja, eu ia pregar para ele, falava de Jesus para ele, e ele não aceitou Jesus. Mas ele conhecia Jesus, de tanto ouvir falar, de tanto se falar para ele. Só que um dia ele foi lá no fundo do barracão e se enforcou. Aí eu olhei para ele assim, e ele falou assim: e Deus que tenha misericórdia dele. Ele falou. Eu falei: mas o senhor sabe de uma coisa? Seu pai ele ouviu falar de Jesus. Como ladrão na cruz, ele não tem obras. Mas no último segundo, no último milésimo de segundo, se houve um flash, um relance no coração dele, que Cristo é o Senhor e é o Salvador, e houve um arrependimento, seu pai ele está salvo. Não sabemos, mas eu creio nisso. Não, ele abriu um sorriso assim e mudou. Eu acho que ele carregava aquele fardo, sabe? E mais, no último dia ele vai ressuscitar com Cristo. Então, irmãos, hoje a nossa certeza é essa. Lá em Corinto eles pensavam, até o momento da morte, não, podemos batizar depois, por intermédio, não existe isso. Morreu, irmãos, está selado. Por isso, irmão, aproveite agora essa oportunidade. De repente, não há chance de você ajudar alguém que já morreu. A salvação é agora. A salvação ela é pessoal, a salvação ela é individual. E Paulo ele vai além disso no argumento. No verso 30, ele diz assim: e porque também nós nos expomos a perigos a toda hora. Verso 31, dia após dia morro. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus nosso Senhor. 32, se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Não pense nos mártires. De repente eles enfrentaram açoites, enfrentaram dificuldades. Se não há ressurreição para eles, irmãos, sofreram à toa. Por que eles sofreram tantos? Mas entenda uma coisa, os mártires, tinha algo que eles viram que colocava à frente da vida deles. Hoje você pode ter uma fortuna nas suas mãos,
Se você correr um risco de vida, um risco para você morrer, você abre mão dessa fortuna, não abre? Na hora você abre. Só que, nesse momento, algo de mais importante que se tinha na vida dos discípulos, que era a vida deles, às vezes era tudo que eles tinham, lhes era imputado: ó, você nega a Jesus ou você morre. Eles falam: nós preferimos morrer, porque nós precisamos perder esse tesouro que é a vida, do que perder o maior tesouro de todos, que é Jesus Cristo, a vida eterna e a ressurreição. Então você vê que esse fato, ele mexeu tanto com os discípulos, que tinham medo de falar que conheciam Jesus. Pedro, por exemplo, quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes. Conhece a história. Mas quando Pedro ele recebe o Espírito Santo, está lá em Atos. No primeiro sermão dele, são milhares de pessoas que se convertem. E na frente dos perseguidores ele fala assim, ó: eis que esse realmente é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o Senhor e Ele é o Messias. Na frente não estava nem aí, irmão. Pode me matar, como se fosse assim. Havia algo que mudou nos discípulos no momento da ressurreição. Eles viram, eles creram, eles sabiam. É um tesouro. Isso é um tesouro, não que é concedido para você. Para você. E esses mártires, apesar do sofrimento, eles não negavam a Cristo. Irmão, para que alguém se priva da liberdade, passa por todo tipo de intempérie, para levar o Evangelho, se não tem nenhuma esperança, nenhuma certeza? Eles tinham essa certeza. E Paulo fala que com a ressurreição, é aquilo que dava força para ele enfrentar as feras, para enfrentar o martírio e tudo mais. E Paulo vai nos mostrar algo mais sublime. O verso 33, coloca aí, Charles. Não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. 34, voltem à sobriedade como convém e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Ele fala aqui, irmãos, que se você crê na ressurreição, a sua boca tem que mudar, as suas palavras têm que mudar, a sua conversão tem que mudar, o seu jeito até de andar, seu jeito de se vestir, seu jeito de falar, tem que mudar, tem que ter uma mudança. Você não pode crer na ressurreição, não, e viver uma vida promíscua. E Paulo, agora ele levanta o mais complexo assunto aqui nessa carta. Como vai ser a ressurreição? Pergunta aí para o seu irmão, como que vai ser a ressurreição, irmão? Você sabe? Pergunta para ele. Então presta atenção, verso 35. Mas alguém dirá: como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? É uma pergunta. Como que vai acontecer isso? A pergunta, muitos perguntam: pastor, a pergunta, nós vamos ou não vamos conhecer um ao outro no céu? Olha aí para o seu irmão que está do teu lado. Será que você vai conhecer ele aí? Lá no céu? Às vezes é filho e filha, né? Pensou de não conhecer a Júlia lá? Não pensou ver o Marco e falar: não te conheço? Hein, Carlão? Vê a Rosa e fala: quem é você? Hã? Pensou, meu amor, você chegar lá e o pastor olhar e falar: quem é você? Será que é assim? Eu vou saber quem é quem nesse corpo. Como que vai ser o meu corpo lá? Que corpo que é esse que eu vou ter lá no céu? E quem morrer como um bebê? Uma criança, aquelas crianças que morrem. Ou de repente um feto morreu sem nascer, vai ser um bebê glorificado? Como que é isso? Tem irmão que de repente chega lá, bem velhinhos, né? 100 anos, de muletinha, aí morre. Crente, cristão, vai ser um vovozinho glorificado de muleta lá no céu? De bengala? E quem nasceu com defeito físico? Será que vai chegar lá, vai ter um corpo glorificado com manco de uma perna? Vai nascer com um corpo glorificado com defeito? De repente um homem lá de 50 anos, casado, morre. E aí ele pergunta: será que... A esposa pergunta: será que eu vou encontrar o meu marido lá? Hein, meu amor, será que eu vou te encontrar lá? Lá no céu? Vamos às respostas. Sim, nós vamos nos conhecer no céu. Nós vamos nos conhecer.
Só que agora você conhece essa pessoa parcialmente. Não pensa você que você conhece, não. Aí você fala, não pastor, eu já comi 30 sacos de sal com ele ou com ela. Eu conheço. Não, você conhece parcialmente. Nós vivemos anos com a pessoa, você conhece ela parcialmente. A Bíblia diz que nós teremos um corpo glorificado, como a do Senhor Jesus. Então não vai ter bebê glorificado, já vai ser um corpo. Nós vamos ter um corpo em maturidade plena. Então, por exemplo, morreu o bebê, lá ele vai ter um corpo na maturidade plena. Nós não vamos ter vovozinho de bengala no céu. Não vai ter gente com defeito físico no céu. É claro que o céu, irmão, você não vai ter que brigar com o espelho. No céu você não vai precisar ficar desesperado fazendo regime. Não vai precisar ficar indo na academia. Quem gosta de academia, né? Sinto muito, lá no céu não vai ter academia. Graças a Deus, pastor, né? Não vai ter nem dieta balanceada. Nós vamos ter um corpo de glória. Agora a pergunta é, pastor, eu vou conhecer o meu marido, minha esposa no céu? Não, não vai. Porque ele não vai ser seu marido ou sua esposa lá no céu. No céu não tem casamento. É só por aqui, por agora. Ainda bem que ninguém diz glória a Deus, né? Aleluia. Não que tá bom os relacionamentos, né? Quando fala misericórdia, glória a Deus, pastor, aí o negócio tá estreito, né, irmão? Porque não vai ter casamento, você vai conhecer como uma pessoa, como uma família, mas não como marido e esposa. Então, você marido e esposa, aproveita agora. Vai tomar sorvete junto agora, vai passear junto agora. Enfim, tem o seu momento junto agora. Porque lá no céu não vai ter nada disso, não. Não vai ter marido, não vai ter esposa. Aproveite, porque agora, irmãos, no céu, ninguém casa e ninguém pede em casamento. Ninguém se dá em casamento. O que vai ser diferente no céu, irmãos, nós não vamos ser a família Silva, a família Oliveira, a família Garcia, não. Nós seremos uma só família. Então, não pense que você vai ter mais amor pelo teu pai, pela tua mãe, lá no céu, do que por Abraão, por Isaac e por Jacó. É o mesmo amor que você vai sentir por todos. Pastor, e em que corpo que vem? E aqui há uma descontinuidade e uma continuidade nisso daqui. Por exemplo, se você morreu José da Silva, você vai ressuscitar José da Silva. Se morre ímpio, você vai ressuscitar ímpio. Há uma continuidade. E há uma descontinuidade. Na descontinuidade, Paulo nos fala no verso 33. Projeta aí, Charles. 36, perdão. Insensato. O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. Aqui ele fala que se você semear uma semente de abacate, você vai colher o quê? Quando a árvore crescer, você colhe abacate, você não vai colher manga. Então essa é a continuidade. Então, por exemplo, ele fala que a semente ela precisa morrer para depois ela nascer. Quando o irmão parte para o Senhor, aí tem lá o seu caixão, a sua esquife, o seu corpo. Você faz o corpo fúnebre, e aí você leva o corpo para o cemitério. Então você desce a sepultura. Aqui você faz uma semeadura para um corpo novo. Então presta atenção, verso 37. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como Ele quer dar, e a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Olha o verso 42, joga o 42, Charles, 15:42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Então o que é isso daqui? Esse corpo ele desce à sepultura. Irmãos, a pele ela fica enrugada, quer você queira ou não. Os músculos ficam flácidos, você queira ou não. A vista já fica embaçada.
quer você queira ou não. As mãos ficam caídas, quer você queira ou não. Os joelhos ficam mais fracos, quer você queira ou não. Os cabelos ou ficam brancos ou caem, quer você queira ou não. Não tem remédio. Esse corpo que nós temos tem um processo de decadência. Mas o corpo que vai ressuscitar, ele é incorruptível. Diga comigo, incorruptível. Não fica velho, não morre, não fica deformado. Como que é essa semeadura? Semeia-se em desonra, ressuscita-se em honra. O corpo, irmãos, ele é sujeito à desonra. Você quer ver? Você vê como o nosso corpo ele é frágil? Vai no hospital, vai numa CTI, ou entra lá na ala de oncologia, de repente lá dos pacientes que estão em estado terminal. Você vê quadros sombrios e dramáticos, viu, irmão? É bem isso. Acaba que quantas vezes as pessoas se tornam pele e osso, quantas vezes as pessoas ficam em coma vegetativo, às vezes lá por 10 anos, coma vegetativo. E esse corpo que Paulo fala que está sendo semeado, é isso, é um corpo de desonra, caquético, mas vai ressuscitar um corpo glorioso, semelhante ao corpo da glória do nosso Senhor Jesus. Pastor, como que vai ser a semeadura? Verso 43, semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Vamos repetir isso aqui? Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Ele está falando de glória, de ignomia, é a mesma tradução. E é curioso isso, né? Porque quem já passou dos 50 sabe disso. Eu já passei dos 40 mesmo, já sinto. Porque a mente é de 18, mas você vai fazer as coisas, irmão, meu Deus do céu. Estava lá na casa do Luiz lá, e falou, pastor, eu vou fazer uma costela aqui, vem pra cá. Eu fui pra lá, fui obrigado aí. Teve como fugir. E aí tava com os cachorrinhos dele, ele foi mexendo nos cachorrinhos. Falei, quer ajuda aí? Tem pouco cachorrinho, né, amor? Tem quanto? 8, 9? Né? Então a galera, ó, 7 cachorrinhos. Aí nós fomos mexendo nos cachorrinhos lá. E aí eu ajoelhei próximo dele assim, eu estava ajudando a segurar o cachorrinho para tirar os bichinhos e tal, mexendo no cachorro. Meu irmão, a hora que eu fui levantar, pensa numa travadeira. Eu falei, Jesus, me ajuda que eu tenho que pregar à noite ainda. Eu só jogar cheio aqui, meu Deus do céu, o que está acontecendo, né? E aí você percebe, irmão, que a gente não é nada. Às vezes a cabeça é de 18, mas você faz e o corpo não acompanha. Você quer ir e não vai. E Paulo ele fala que o que semeia é um corpo fraco, mas vem um corpo poderoso. Aleluia. Para você entender o quanto poderoso é esse corpo, olha para Jesus. O que Jesus ele fazia com o corpo glorificado? Irmão, ele estava lá os discípulos trancados entre 4 paredes com medo. Jesus entrava na casa com a porta fechada. Ele arrombava a porta? Não, irmão, atravessava a parede. Esse é um corpo glorificado. Você olha assim e fala, pastor, isso aí a gente vê nos filmes, isso aí não é de verdade não. Não, irmão, é Bíblia, é a palavra. Se a palavra diz, eu creio. Um corpo de glória, irmãos, foi assunto aos céus, entre as nuvens. Agora, e a velocidade que ele voltou para o céu? Aurânio, Mesorânio e Eporânio são os 3 céus. Aurânio é o nosso céu visível, Eporânio é o céu onde estão as estrelas, e fora disso é o céu, onde é o terceiro céu, onde Paulo foi levado, onde Cristo está com o seu trono. É fora do nosso espaço conhecido. Agora você imagina que fala assim que ele voltou para o céu. A que velocidade que ele voltou para o céu com o seu corpo glorificado? Ah, pastor, a velocidade da luz. Quanto que é a velocidade da luz? Alguém lembra? 300 mil quilômetros por hora. Bom, se ele foi a 300 mil quilômetros por hora na velocidade da luz, ele está ali na esquina
do nosso universo, porque o nosso universo ele tem 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Então Cristo nem venceu a esquina ainda, se ele for a velocidade. Você imagina como que é esse corpo glorificado. Nosso corpo será poderoso, e esse é o corpo que eu e você vamos receber na ressurreição de Cristo. Aleluia, em Cristo. E ele fala de um corpo espiritual, e ele não fala mais de um corpo sujeito aos ditames do sentido, mas governado pelo Espírito. Aleluia. Diz no 39 assim: nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos seres humanos, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Sabe o que ele está dizendo aqui? Você imagina o tanto de gente que já passou por essa terra. Morre uma pessoa, enterra. Isso desde os primórdios da criação. De repente morre um animal, está lá também. Morre uma ave, morre um réptil, morre um cavalo. Às vezes morreu na batalha, morreu o cavalo junto, enterraram tudo junto. Aí hoje é o que? São pó. Mas a palavra que nos diz que no dia da ressurreição, Deus vai saber quem é gente e quem não é gente. Não importa se foi devorado, se foi queimado, se foi enterrado. Irmãos, Deus criou tudo, e Ele criou o universo, e Ele dará um corpo glorificado. Verso 40, já vamos terminar. Também há corpos celestiais, corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a glória dos terrestres. 1 Coríntios 15, 40. O que eles estarão no céu, terão um corpo glorificado, só que ele fala que não vai ter o mesmo brilho, como as estrelas não têm o mesmo brilho. Olha o verso 41. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de glória. Na linguagem de Daniel 12:2, fala que os mortos vão ressuscitar, uns para a vida, outro para juízo, e alguns brilharão como estrelas. Isso daqui, irmão, sabe o que é? São os galardões. É o galardão. Você creu em Jesus, mas é inativo, sem obras. Crê em Jesus, mas é aquele crente agente secreto, só você sabe. Crê em Jesus, mas constrói em cima do fundamento com feno, com palha, com madeira. Você vai ser provado no grande dia como que pelo fogo, a palavra nos diz. E as suas obras, como são de feno, de palha, de madeira, elas vão ser queimadas. E você não vai receber galardão. Você vai entrar no céu. Mas como diz Paulo, você vai entrar com cheiro de fumaça. Você já queimou alguma coisa? Você vai entrar com cheiro de fumaça. Paulo fala isso. Mas se você crê no Senhor Jesus, e no fundamento que é Cristo, você constrói com materiais permanentes, ele fala de ouro, prata, pedras preciosas, ou seja, obras. Você fala de Jesus, você vive como crente. Ele fala que diante das suas obras elas serão queimadas e elas permanecerão. E ao elas permanecerem, você vai receber o seu galardão. E Paulo ele fala que haverá diferença de esplendor, como há diferença nos astros que brilham sobre nós. Paulo ele levanta depois, irmãos, um último assunto, no verso 50. Com isso eu quero dizer, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Irmãos, a vinda de Cristo, ela pode ser a qualquer momento. A qualquer momento. Você lembra do testemunho do sonho do César? Da visão do César? Quem estava aqui no dia? O César contou o testemunho da visão dele. Você pergunta aí para quem ouviu. Se quiser, tem lá no YouTube, tem lá nas redes sociais da igreja, tem lá.
Como é que foi, César? Foi um piscar de olhos, um clarão, um flash. A palavra nos fala, pode ser a qualquer momento. Será como um ladrão? Ninguém está esperando o ladrão. Ninguém, nós não esperamos. Será como um relâmpago, repentinamente. Será como as dores do parto da mulher, inescapáveis, para ser mais exato a palavra. As dores de parto de uma mulher são inescapáveis. Jesus ele volta, não tem tempo de se preparar. É um piscar de olhos, um átomo. E Paulo ele usa a sua palavra magnífica. Ele fala assim: é necessário. Repete comigo assim: é necessário. Ele não fala que é plausível, é necessário. Ele fala no verso 53: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Eu imagino, irmão, Paulo lá no tribunal, olhando para a morte e dizendo: onde estás tu, ó morte? Onde está o seu aguilhão? Porque a morte, irmão, ela foi derrotada por Cristo Jesus. Nós que cremos, nós já passamos da morte para a vida. Saiba disso. Nós já passamos da morte para a vida. E algo muito interessante aqui nessa palavra, no verso 58. Porque assim, alguns estudiosos, eles percebem uma linha que Paulo vai traçando nesse 1 Coríntios 15, até o verso 57. Até o verso 57 ele fala da ressurreição. Só que no 58, irmão, ele muda totalmente. Alguns estudiosos falam assim: não, Paulo estava escrevendo, ele para, vai tomar um café, se interte lá com o café. A hora que ele volta, ele esquece de onde parou e começa a escrever o 58 sem comparação com os outros versículos. Alguns estudiosos do direito americano, eles estudam oratória por Coríntios, por Romanos, para poder, nessa carta, ter uma base de oratória, para aprender sobre a oratória, para ter uma noção de oratória. E todo pregador, irmãos, todo orador, ele sabe que para terminar o sermão, ele guarda a conclusão, o último versículo, a conclusão, para o ápice, o melhor do sermão. Só que Paulo, ele muda de uma forma drástica. Ele diz assim no 58: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Ele está dizendo assim: olha, vocês que creem nesse negócio de ressurreição, ou vocês que acham que morreu, acabou, ou de repente você que acha que quando você morre, teu espírito fica vagando por aí, ou você que acha que quando você morre o espírito vai para um purgatório para sofrer, ou de repente que você morreu e você crê na aniquilação total da alma, você que crê na ressurreição, você que crê em um corpo como o de Jesus, você que crê em Jesus, nunca mais morrerá eternamente. E isso é a verdade, crê nisso. E Paulo fala: você que crê nisso, então isso tem que nortear a sua vida. Você tem que ser abundante na obra de Deus. Não há motivação maior para você fazer a obra. Você tem que levar essa mensagem para aqueles que estão mortos, para que eles recebam vida. Então Paulo ele dá uma conclusão do motivo e daqui para que serve a ressurreição. E ele diz assim: portanto, vocês que creem nisso, levantem-se, façam a obra, levem essa palavra,
tornem esse evangelho conhecido. Portanto, sede firmes e inabaláveis no Senhor. E aí ele tem uma promessa para encerrar: o seu trabalho não é vão. Não é vão. Sabe por quê? Porque tem uma recompensa. Estamos destinados, irmãos, a uma pátria sem dor, sem lágrimas, sem morte. Nós reinaremos com o nosso Senhor para sempre. E as glórias deste mundo não serão comparados à glória do porvir. Maranata, irmãos. Ora vem, Senhor Jesus. Hoje nós falamos sobre essa ressurreição. Você entendeu um pouquinho mais? Não sei o que você precisava ouvir, mas se você está aqui é porque tinha algo para você. Tinha algo para você. Faça a obra. Tenha amor pela obra. Norteie a sua vida diante desse amor que Jesus teve por nós, diante dessa certeza que é a salvação, que é a ressurreição. E creia, você não está morto, você vive, assim como Ele. Hoje nós comemoramos a ressurreição, lembramos da ressurreição de Cristo, porque Ele venceu a morte, Ele nos deu autoridade sobre a morte, e Ele vive, e nós podemos dizer que nós vivemos também. Tem alegria no seu coração. E você quer ter uma força maior para levar o Evangelho? Você está incluído nessa família, que recebeu a salvação, e que você pode, através de repente uma simples palavra, levar essa mesma salvação, essa mesma certeza para alguém que ainda não conhece. Jesus, Ele está voltando. Ele está voltando. Cadê os irmãos do louvor? Já vamos encerrar. Quais são as suas atitudes diante dessa vida? Será que você está vivendo a vida como que se fosse os gregos lá? Não, só tem essa vida. Acabou tudo. Ou será que você está ali plantando uma semente que vai ser uma semente de glória, de ressuscitar? Jesus, Ele fala: todo aquele que crê em mim não morrerá, e mesmo que morra, no último dia ressuscita. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa verdade. É isso que nos faz levantar cada dia, termos força, apesar dos problemas, das dificuldades desse mundo. Não tem dificuldade que nós não possamos vencer com Cristo Jesus. Ele venceu todas as coisas. Vamos colocar de pé nesse momento? Qual foi o último louvor? Maranata. Maranata. Você pode louvar o Senhor nessa noite? Para a honra e glória dele? Algo poderoso hoje acontecendo aqui neste lugar. De repente você precisa de um renovo no seu coração, um renovo na tua alma, porque coisas ruins têm acontecido. Garanto para você, irmão, que o que acontece na sua vida não é uma vírgula do que os próprios discípulos de Jesus eles passaram. E mesmo diante de tanta adversidade, eles permaneceram firmes. E hoje o Senhor, Ele te fala: permanece firme. A ressurreição, a certeza da ressurreição, ela nos traz esse combustível necessário para nós permanecermos firmes, para nós nos alegrarmos a cada dia, porque nós somos cidadãos do céu. Você está com a sua esposa, com o teu marido? Viva dias abundantes. Esses dias serão só aqui.
Lá você vai conhecer e tudo mais, mas não vai ser o teu marido, não vai ser a sua esposa, porque lá não tem isso. Então aproveita agora. Viva agora. Pastor, não tenho mais a pessoa junto de mim. Mas saiba que um dia nós estaremos juntos. Que essa saudade ela vai ser sanada. E lá não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais doenças. Um corpo glorificado. Um corpo glorificado. Que a lembrança que você tem seja de um corpo glorificado. Não vai ter mais lutas com a balança, com as estrias, os cabelos brancos. Qual é o nome? Grecinho de 5? Para passar na barba, para pretejar. E nada disso lá no céu, irmão. Corpo glorificado. O Senhor tem algo para nós, poderoso, que para o mundo é uma loucura, mas que para nós é a certeza, em Cristo Jesus. Vamos adorar Ele? Amém? Glória a Deus.